do Apocalipse, por gentileza. Capítulo de número 2. Enquanto você encontra a referência bíblica, eu quero deixar a saudação de paz da minha esposa, a irmã Thaís, que ficou ali em casa com os nossos 3 filhos, o Pedro Henrique, o Natan Azaf e o Levi Lorenzo. Ela deixou saudação de paz aos irmãos, amém? Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, o verso é o verso de número 4. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2 e o verso de número 4. O Senhor Deus, Ele sabe falar com a sua igreja e Ele sabe a necessidade da mesma, entenda isso. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 4. Quem achou, diga amém. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependerdes. Verso de número 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora, por gentileza, de suma importância, nós fazermos a leitura também na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, e o verso de número 17. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3 e o verso de número 17. É de suma importância nós tomarmos por base estes 2 versículos, estes 2 textos, melhor dizendo, para aquilo que o Senhor Deus tem para ministrar aos nossos corações. Efésios capítulo 3, verso 17. Assim está escrito: para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de estando vós arraigados e fundados em amor. Para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de estando vós arraigados e fundados em amor. Por gentileza, repita comigo: arraigados e fundados em amor. Torne os vossos assentos em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um minuto. Senhor, nós estamos na tua casa, casa de oração, ó Pai. Nós já sentimos a tua presença, sentimos o teu Espírito se movendo, ó Pai. E o Senhor já tem falado com a tua igreja, o Senhor já tem liberado a tua palavra, ó Pai. E o meu pedido é que o Senhor continue falando com a tua igreja. Fala conosco e a nossa alma viverá. Porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos, ó Pai. E se nós vamos receber uma direção na nossa caminhada, em nossas vidas, esta direção sempre virá por intermédio da tua poderosa palavra. Nós amamos a tua palavra, nos abraçamos com a tua palavra, porque a tua palavra tem poder para levantar aquele que está caído. Tua palavra tem o poder de renovar aquele que necessita do renovo. Então, ó Deus, continua falando conosco, em nome de Jesus. E você diz amém? Queridos, por que de nós lermos estas 2 referências bíblicas? Por que de nós lermos estes 2 textos? Ambos os textos, eles possuem uma semelhança. Ambas as cartas possuem uma semelhança. Que semelhança é esta?
elas foram escritas, elas foram endereçadas a uma mesma congregação. Ambas as cartas foram endereçadas a uma mesma igreja. Que igreja é esta? A igreja de Éfeso. Esta é a semelhança entre ambas as cartas. Porém, há algumas diferenças também. A começar que quem escreve esta carta endereçando a igreja de Éfeso, que está registrado no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, é João. João é aquele mesmo discípulo que andou com Cristo em seu ministério terreno. João é aquele mesmo discípulo que tinha intimidade com a pessoa bendita de Jesus Cristo. E João aqui, quando ele é usado por Deus, quando Deus usa a instrumentalidade de João para endereçar esta carta à igreja de Éfeso, João aqui está escrevendo, endereçando esta carta para a segunda geração dos irmãos da igreja de Éfeso. Porém, quem escreve a epístola, a qual nós tomamos por base nesta noite também, fora o apóstolo Paulo, o homem de Deus Paulo, o missionário Paulo. E quando Paulo escreveu esta epístola, aproximadamente 35 a 40 anos atrás, o apóstolo Paulo escreve esta epístola endereçando ela para a primeira geração dos irmãos da igreja de Éfeso. Então Paulo ele escreve endereçando para a primeira geração, e João escreve para a segunda geração dos irmãos da igreja de Éfeso. E nesta feita, quando o Senhor Deus usa a instrumentalidade do seu servo João, João está em uma pequena ilha, situada às margens do mar Egeu. E João estava lá por ser um propagador da verdade, um anunciador das boas novas, e por ordens de um imperador terrível, por de nome Domiciano. Quando Domiciano introduziu João dentro da ilha por de nome Pátimos, Domiciano pensou consigo que iria paralisar a chamada do pastor João, porque João ele pastoreava a igreja em Éfeso. Quando Domiciano introduz ou dá ordens para colocarem João na ilha por de nome Pátimos, Domiciano pensou que iria paralisar a obra do Senhor na cidade de Éfeso. Mal sabia Domiciano que havia um propósito específico da parte de Deus em permitir que João fosse parar dentro daquela ilha. E quando João estava dentro da ilha por de nome Pátimos, os céus se abriram sobre a cabeça do servo do Senhor. E João recebeu as maiores revelações que ele recebera em toda a sua vida. O Senhor fala com João de uma forma particular. O Senhor dá algumas visões para o seu servo, concernente aos últimos dias, concernente ao triunfo da igreja e à vida eterna. Mas o Senhor Deus também tem um propósito em usar a instrumentalidade de João para tratar de uma forma particular com 7 igrejas que estão localizadas na chamada Ásia Menor, a começar pela igreja de Éfeso. E o Senhor Deus quer tratar de uma forma íntima, e o Senhor Deus quer tratar de uma forma particular com estas igrejas. E a começar pela igreja de Éfeso, o Senhor Deus começa a usar a instrumentalidade de João para escrever a esta igreja. E observando a forma que o Senhor começa a dirigir a sua palavra à igreja de Éfeso, o Senhor Deus começa elogiando esta igreja. O Senhor Deus começa tecendo elogios à igreja de Éfeso,
dizendo: igreja de Éfeso, eu conheço o seu trabalho. Eu sei que você está trabalhando. Eu reconheço o seu trabalho. Eu também sei, igreja de Éfeso, que você suporta aqueles que se dizem apóstolos, mas de fato não são apóstolos. Era uma igreja que guardava a doutrina. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava e que guardava a doutrina, porque naqueles dias muitos falsos mestres queriam se introduzir no seio das igrejas, introduzirem então as suas doutrinas errôneas, as suas heresias. Mas a igreja de Éfeso refreava estes falsos mestres. A igreja de Éfeso refreava estes falsos ensinadores e não permitiam eles adentrarem no seio da igreja. E o Senhor Jesus reconhece o esforço desta igreja em preservar a doutrina, em preservar a palavra. Era uma igreja que trabalhava e era uma igreja que suportava, era uma igreja que tinha paciência. Por isso que Jesus começa elogiando esta igreja. Mas tem um assunto que o Senhor precisa tratar com ela de extrema urgência, de extrema necessidade. Por isso que o Senhor diz para esta igreja, a igreja de Éfeso: porém, eu tenho algo contra ti. Você abandonou o seu primeiro amor. Igreja de Éfeso, eu tenho algo contra ti. Você deixou a sua primeira caridade. Igreja de Éfeso, eu tenho algo contra ti. Você deixou as tuas primeiras obras. Igreja de Éfeso, você não é mais a mesma. Igreja de Éfeso, com o passar dos anos, você mudou o seu comportamento. Igreja de Éfeso, com o passar dos anos, você mudou a sua conduta. E o Senhor Deus agora faz um convite a esta igreja. E o convite que o Senhor Deus faz a esta igreja é um convite ao ato do arrependimento. Igreja de Éfeso, é hora de se arrepender e voltar a ser quem você era. Igreja de Éfeso, é hora de você se arrepender e lembrar da onde você caiu. Mas para que nós possamos entender um pouco mais acerca desta verbalização de Deus, dizendo que esta igreja abandonou o seu primeiro amor, é importante nós entendermos, meus irmãos, que quando o Senhor Deus diz a esta igreja que ela abandonou o seu primeiro amor, o Senhor Deus está se referindo diretamente à primeira geração dos irmãos da igreja de Éfeso. Por isso o Senhor está verbalizando e dizendo a esta igreja que ela abandonou o seu primeiro amor. Mas para que nós possamos entender um pouco mais acerca deste contexto e da verbalização de Deus a esta igreja, dizendo que ela abandonou o seu primeiro amor, abandonou a sua primeira caridade, as suas primeiras obras. É de suma importância nós voltarmos aos primeiros dias desta igreja. É de suma importância nós voltarmos um pouco no tempo, ao início do trabalho desta igreja, ao começo desta obra na cidade de Éfeso. E naquela feita aproximadamente 35 a 40 anos atrás, era o apóstolo Paulo, o servo do Senhor, que estava em sua segunda viagem missionária. Primeiro, o Espírito de Deus conduz o apóstolo Paulo até a cidade por de nome Corinto, uma cidade totalmente depravada, uma cidade totalmente inclinada ao paganismo, uma cidade totalmente distante de Deus. E é importante nós entendermos que quando o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária,
vai até a cidade de Corinto. O apóstolo Paulo não foi acompanhado de nenhum colaborador. Quando o apóstolo Paulo vai até a cidade de Corinto, uma cidade com aproximadamente 700 mil habitantes, o apóstolo Paulo não vai acompanhado de nenhum auxiliador, nenhum obreiro acompanhou o apóstolo Paulo, como lhe era peculiar andar com homens de Deus. Outros estavam envolvidos no serviço do reino, mas o apóstolo Paulo chega naquela cidade totalmente depravada, a cidade de Corinto, chega na autoridade do divino Espírito Santo e começa a pregar a palavra do Senhor dentro da cidade de Corinto. Aos poucos, pessoas começaram a se agregar. A obra de Deus teve um quadro de progressão. A obra de Deus teve um quadro de crescimento dentro daquela cidade. Estabeleceu-se uma igreja na cidade de Corinto. É nesta mesma cidade que o apóstolo Paulo conhece um casal por de nome Áquila e Priscila. E este casal auxiliou o apóstolo Paulo na propagação do evangelho dentro da cidade de Corinto. Estabeleceu-se uma igreja dentro da cidade. Muitas pessoas aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Depois que já tem igreja dentro da cidade de Corinto, já tem igrejas, já tem pastores dentro da cidade, o divino Espírito Santo vai conduzir o apóstolo Paulo, o irmão Áquila e a irmã Priscila para um outro grande desafio. Olhando para este contexto, nós vamos observar que o divino Espírito de Deus conduz o apóstolo Paulo, o irmão Áquila e a irmã Priscila até a cidade por de nome Éfeso. A cidade de Éfeso, uma cidade também totalmente inclinada às práticas pagãs. A cidade de Éfeso, uma cidade totalmente inclinada ao paganismo e distante de Deus. A cidade de Éfeso, uma cidade totalmente depravada e imoral. Uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes. Então eles chegam na cidade de Éfeso com a incumbência e a responsabilidade de propagarem o reino de Deus, de anunciarem as boas novas do reino. Então o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, o irmão Áquila e a irmã Priscila se estabelecem dentro da cidade de Éfeso e começam a pregar a palavra do Senhor. Começou com um culto doméstico, começou com um culto dentro de casa, mas havia um propósito verdadeiro e o Espírito de Deus estava na direção do trabalho. Aos poucos, pessoas começaram a se agregar. Aos poucos, pessoas começaram a ouvir a pregação do Evangelho e começaram a aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A obra começou a progredir, a obra começou a crescer. Mas é importante nós entendermos, meus irmãos, o cenário aonde esta igreja está crescendo. É importante, meus irmãos, nós entendermos a localidade aonde esta igreja está começando o seu trabalho. A cidade de Éfeso, uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes. Como eu vos disse, uma cidade totalmente inclinada ao paganismo. Dentro da cidade de Éfeso havia um templo dedicado a uma divindade pagã, a saber, a Diana dos Efésios. Este templo, que durou cerca de 220 anos para ser construído, tinha uma importância não somente religiosa para os moradores da cidade de Éfeso, mas este templo tinha uma importância comercial também. Porque alguns ourives, habilitados na arte de trabalhar com a prata e com o ouro, fabricavam pequenas imagens desta divindade pagã, a saber, a Diana dos Efésios. Eles vendiam estas pequenas imagens de prata na porta da cidade,
eles vendiam estas pequenas imagens de prata na porta do anfiteatro, que cabia aproximadamente 25.000 pessoas, e vendiam estas pequenas imagens também na porta do templo dedicado a esta divindade pagã, e eles eram liderados por um homem por de nome Demétrios. Esta igreja está começando o seu trabalho em uma localidade, em um cenário totalmente paganizado. Esta igreja está começando o seu trabalho em uma cidade totalmente inclinada ao paganismo e distante de Deus. É por isso que nos seus primeiros dias de vida, esta igreja vai enfrentar uma grande resistência. Diz o contexto de Atos dos Apóstolos que eles se levantaram contra a igreja e prenderam colaboradores. O irmão Gaio e o irmão Aristarco foram para a cadeia porque estavam pregando a palavra do Senhor. Eles se levantaram e disseram: nós não queremos igreja dentro da cidade. Esta igreja não vai continuar, esta obra não vai progredir. Mas olhando para este contexto no livro do Atos dos Apóstolos, a partir do seu capítulo de número 18, nós vamos identificar, pastor Fabiano Rosa, que quanto mais resistência contra esta igreja, mais esta igreja crescia. Olhando para este contexto de resistência e de perseguição, nós vamos identificar que quanto mais perseguição contra esta igreja e contra esta obra, mais ela avançava, e os sinais do divino Espírito Santo eram notórios no meio da congregação. Quanto mais resistência, mais ela crescia, porque o Espírito de Deus estava na direção do trabalho. E eu já vou começar a entregar aquilo que Deus depositou ao meu coração. E eu preciso dizer aos irmãos nesta noite que havia um segredo para o crescimento desta igreja. Era uma igreja simples, não tinha muitas regalias como nós temos nos dias atuais. Era uma igreja simples, mas o segredo do crescimento desta igreja estava no propósito verdadeiro. Qual era o segredo do crescimento desta igreja? Os irmãos da igreja de Éfeso colocavam a obra do Senhor em primeiro lugar. Os irmãos da igreja de Éfeso colocavam a obra do Senhor como primazia. Levanta a mão lá no alto, porque eu vou entregar aquilo que Deus depositou ao meu coração. Nesta noite eu estou pregando para alguém que abdicou de alguma coisa para estar nesta segunda profética. Nesta noite eu estou pregando para alguém que renunciou muitas coisas lá fora para estar dentro da casa de Deus. E mesmo debaixo de resistência, e mesmo debaixo de grande perseguição, você chegou na casa. E assim te diz o Senhor: enquanto você estiver colocando a minha obra como primazia, enquanto você estiver colocando a minha obra em primeiro lugar, eu, Deus, darei crescimento. Vai crescer, vai crescer. O cenário é de crise, o cenário é de perseguição, mas quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Deus. E Ele manda te dizer que Ele se responsabiliza pela tua chamada. Eu vou liberar a palavra profética. Toda ferramenta
preparada contra a tua vida, contra o teu ministério, não prevalecerá. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, pastor Fabiano, vai crescer, Alexandre, vai crescer, Gabriel. Levanta a mão, porque a unção do crescimento foi liberada agora. Recebe aí, recebe aí, recebe. Vai crescer, vai crescer a tua chamada, vai crescer o teu ministério, vai crescer a tua vida espiritual. Já tem alguém recebendo crescimento aqui da parte de Deus. Satanás disse: vou travar. Satanás disse: vou paralisar. Satanás disse: vou colocar um impedimento. Mas Deus manda dizer: vai crescer, vai avançar, vai progredir, porque Deus está neste negócio. Te prepara, porque ainda no ano de 2021 tu vai vivenciar crescimentos da parte de Deus. Eu vejo propósitos que foram colocados diante do altar, pastor Fabiano. Alguém que entrou aqui dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê crescimento. Senhor, parece que está travado, parece que está embaraçado, mas Deus manda dizer: buscai o reino de Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Vai crescer, pastor Fabiano. Lá vai, a canto, faz assim. Deprove, amai. Eu estou de posse de uma palavra profética aqui nesta noite. Lavante, o queve, assaio. Enquanto eu estava sentado ali, o Divino Espírito Santo disse para mim: diga para o meu servo que eu já realizei muitas promessas. Diga para o meu servo que eu já realizei aquilo que eu disse em favor da vida dele, mas tenho mais para realizar. Lavante, o deve, assaio, caio, fraia. Diga para ele que eu estou levando ele a outro estado, e é resultado de uma oração que ele fez. Labanto neve, assaio, quebra, faia. E assim te diz o Senhor: eu estou assinando embaixo. Não te preocupes, porque você sabe que eu sou Deus da provisão. Eu vou levantar recursos. Já tenho lugar preparado lá, e quem achai a candalaio séria. E te prepara, porque até o findar deste ano tu vai ter resposta da oração que foi feita. Eu estou te levando a um novo patamar. Eu estou te levando a uma nova cidade, em outro estado. E assim te diz o Senhor: vai crescer. Recebe aí agora crescimento da parte de Deus. Eu vim liberar a palavra profética. Vai crescer. Tinha comunhão entre os irmãos. Não havia espaço para rivalidade, nem para disputa. Todos estavam em um mesmo propósito, Alexandre. Está aqui é o motivo do crescimento da obra do Senhor. Colocavam a obra do Senhor como primazia e cresciam. Agora o apóstolo Paulo, ele vai ser encarcerado. Depois de um período, o apóstolo Paulo, de dentro do cárcere, de dentro da prisão, ele vai escrever uma carta, e é a carta aos Efésios, endereçando esta carta aos irmãos da igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo elogia os irmãos da igreja de Éfeso, dizendo: eu sei que vocês têm fé em Jesus Cristo, e eu sei que vocês praticam a caridade. Eu sei que vocês têm fé em Jesus Cristo, e eu sei que vocês praticam o amor verdadeiro. E o que me chama a atenção, pastor Fabiano Rosa, é que no capítulo de número 3 desta epístola, o apóstolo Paulo, ele faz uma pausa nos seus aconselhamentos a esta igreja, e o apóstolo Paulo registra uma oração,
que ele faz concernente aos irmãos da igreja de Éfeso. Por isso ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo que Deus vos fortaleça nas vossas aflições e adversidades, porque as aflições e as adversidades fazem parte da vida de alguém que tem chamada, viu, minha irmã? As aflições e as adversidades fazem parte da carreira de um guerreiro cristão. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que no capítulo de número 3 e que no verso de número 17, o qual nós fizemos menção aqui nesta noite, o apóstolo Paulo, ele entende o resultado de uma igreja que coloca a obra do Senhor em primeiro lugar. No capítulo 3 e no verso 17, o apóstolo Paulo entende o resultado de uma igreja que pratica a verdadeira caridade e que tem um propósito verdadeiro, e ele diz que esta igreja deve ser, e de fato a igreja de Éfeso era uma igreja arraigada e fundada em amor. Era uma igreja que tinha firmeza, era uma igreja que tinha solidez. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é na verbalização que o apóstolo Paulo usa, dizendo ser esta igreja uma igreja arraigada. Este vocábulo, esta verbalização de Paulo, arraigados, no seu original, e você precisa entender isto aqui, no seu original, dar-se o sentido de uma árvore que, não obstante estar fixa ao solo, as suas raízes estão profundas debaixo da terra. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo a esta igreja: enquanto vocês estiverem colocando a obra do Senhor como primazia, enquanto vocês estiverem colocando a obra do Senhor em primeiro lugar, vocês serão como uma árvore, e as suas raízes estarão profundas debaixo do solo. Contudo, pode bater ventos contra esta árvore, ela vai permanecer de pé. Contudo, pode vir enxurradas contra esta árvore, ela vai permanecer de pé. Contudo, pode vir vendavais contra esta árvore, mas ela vai permanecer de pé. Ei, árvore de Deus, eu vim pregar para você nesta noite que Deus está dando crescimento para as tuas raízes. Ninguém está vendo, mas está crescendo, assim diz o Senhor. E quando a adversidade bater na porta da tua casa, quando o dia mau bater na porta da tua casa, você vai dizer: dia mau, eu estou mais firme do que nunca, porque o meu Deus deu crescimento para as minhas raízes. Tem raiz crescendo aí agora, tem raiz crescendo aí agora. Ei, não vai ser este vento que vai te tirar da igreja, não vai ser esta prova que vai te tirar da igreja, não vai ser esta crise que vai te tirar da casa. Receba crescimento aí agora. Está crescendo, está crescendo. Tem raiz crescendo aí agora. Labaia, eu vim ser profeta de Deus. Eu não estou nem aí para nada. Eu vim profetizar. Vai crescer. Tem raiz crescendo aí agora. Olha o crescimento de Deus aí. Já tem alguém recebendo lá atrás. Labaia, xandalaia, repoca, maia, xéria. Satanás disse: desta semana não passa, deste mês não passa, não vai continuar, não vai perseverar. Ele caiu por terra, porque tu vai sair deste culto mais firme do que nunca. Alaioche, Raindoquebia, Labaioche. Eu estou liberando uma palavra agora. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Recebe aí agora.
Labarachanda lá yacanda lá yoxeria. Rabaio xebria cobria na yoxeria. Rabadaia canda na yode remefaios. Solidez, firmeza, estabilidade. Vai. Já estou ouvindo barulho de línguas de mistérios aqui agora. Namuchovia naio quebreu raio se de provimanto neia sério fai. Labaio chanto que me fai si. Laio que me fai ostéria. Labanda da 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 ya cana laio chepe. Tem algo espiritual acontecendo aqui agora. Tem uma nuvem de glória. E o Senhor acabou de falar no meu ouvido que Ele já abriu o seu oleoduto. Está derramando a unção do crescimento nesta casa de oração agora. Labai Labanchopria faia sai. Labandala canta lá yoche. Se tiver propósito verdadeiro, ele vai responder com sinais. Se tiver propósito verdadeiro, ele vai responder com sinais. Esta mesma igreja que vivenciou o sobrenatural de Deus, esta mesma igreja que vivenciou o crescimento da parte de Deus, mais de 35 anos depois, o Senhor Deus ainda continua falando com ela, pastor Fabiano Rosa. Porque quem é o dono da igreja é Ele. Quem comprou esta igreja e não foi com preço de prata nem ouro desta terra foi Ele. Foi com precioso sangue vertido no Calvário. Quando João teve a visão do capítulo 1, ele não viu Jesus andando só no meio de duas igrejas. Ele viu Jesus andando no meio de 7 castiçais de ouro. Era Jesus dizendo: eu sou o dono da igreja. Eu sei tratar com a igreja. Eu sei falar com a minha igreja segundo aquilo que ela necessita. E depois de 35 anos, o Senhor continua falando com ela. E agora o Senhor Deus está usando João, e eu já vou encerrar, para falar e verbalizar a segunda geração da igreja de Éfeso. E depois de elogiar esta igreja, porque o Senhor Jesus diz: eu conheço o teu trabalho. Eu sei que você continua trabalhando. Eu sei que você suporta aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Mas eu tenho algo contra ti: você deixou a sua primeira caridade. Você inverteu o propósito verdadeiro. Porque a questão não é trabalhar. Porque tem gente que se gaba que trabalha, pastor Fabiano Rosa. Tem gente que se gaba que está trabalhando. Mas a questão aqui não é trabalhar. A questão aqui é o propósito que foi invertido. Oh, glórias ao nome do Senhor. E Ele faz uma pergunta para ti nesta noite: o que te motiva? O que te move? Porque tem gente que se gaba, que participa do culto da segunda, dos cultos da semana, dos cultos de final de semana, participa do corpo de obreiro. Tem gente que se gaba, que está trabalhando, mas a questão aqui não é trabalhar, é aquilo que te motiva a trabalhar. E Ele está fazendo um convite a alguém nesta noite, dizendo: é hora de voltar a ser quem você era. Olha o renovo de Deus aí agora. Olha o renovo de Deus aí agora. Olha o renovo de Deus aí agora. Igreja de Éfeso, participar de culto
se tornou algo rotineiro para você, continua participando, mas virou uma rotina. Deixa eu te dar uma informação aqui nesta noite. A partir do momento que isso aqui se tornar uma rotina na tua vida, porque você não tem outro lugar para ir, ou simplesmente para agradar o pastor ou a liderança, tem algo de errado. E é hora de fazer uma introspectiva e dizer: Senhor, Senhor, a tua obra não é uma rotina na minha vida. Eu amo estar na tua casa. Eu quero voltar. Labaia, Xandalaia. Eu vim profetizar. É segunda profética, não é? Então recebe aí agora. Renova, 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 renova. Olha o renova, olha o renova, olha o renova. Olha o renova aí agora. Já tem alguém que entendeu. Já tem alguém sendo renovado. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Alabaia, Xanda. No começo era simples, pastor Fabiano. No começo não tinha nem um terno bonito para vestir, não sabia nem interpretar um texto da Bíblia, mas levantava nas madrugadas, chorava e não via a hora de amanhecer o dia para pregar para alguém. Ele está dizendo: eu não aceito te perder para a frieza, eu não aceito te perder para a mornidão espiritual. Volta agora, recebe aí agora, recebe, renova. Olha o renova, 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 olha o renova. Lá Shai Kai Nai. Volta, 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 vai voltar, vai voltar. Os dias de avivamento vai voltar. Os dias de visões do alto vai voltar. Lá Xendai. Olha lá, já tem alguém recebendo, já tem alguém recebendo aqui. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo de Deus. Abra a tua boca para falar em mistério com Ele. Abra a tua boca para falar em línguas de mistério com Ele. Já tem alguém recebendo visões de Deus aí agora. Tem alguém que entrou aqui dizendo: Senhor, entra culto e sai culto, e eu estou da mesma maneira. Deixa eu te dizer, a culpa não é do pastor, a culpa não é do pregador. É você que precisa se autodisponibilizar para receber o avivamento de Deus. Recebe aí agora. Vai, 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 vai. Se Satanás pensou que você ia viver morto dentro da igreja, se Satanás pensou que você ia viver gelado, iceberg ambulante, geladeira ambulante dentro da igreja, ele caiu por terra, porque Deus te renova aqui agora. Ele te põe de pé aqui agora. Receba aí agora. Aí show emanassé. Alaio quebricovia saio que me faiose. Aí este l'abandonné que amaioché. L'abandonné fiastantono me fai. L'abandonou-se. Alamandou. Labando quebra camaiosé. Daia xandoneca. E desce neste cama. E se move nesta naioxeriai. Alabantou. Labando-te que manafácia. Ladaia candonoria faiosé. Eu estou vendo ele colocando alguém de pé aqui agora. Eu estou vendo alguém que entrou caído na sua vida espiritual, sendo colocado de pé aqui agora. Ele manda dizer: eu não desisto de você. Ei, pregador, eu vou te levar por muitos lugares. Ei, levita, eu estou ungindo a tua voz a partir de hoje. Ei, você não é apenas um número na igreja. Ei, você não é apenas mais um sentado no banco. Você é alguém escolhido por Deus, e Deus tem um propósito na tua vida. Ele te levanta agora.
E o adversário está dizendo, pastor Fabiano Rosa, que a nossa geração não vai vivenciar o que a geração dos nossos pais na fé vivenciaram. Mas deixa eu te dizer uma verdade, já pode ficar de pé. A promessa do revestimento de poder de Joel 2, ela não se restringe somente aos dias apostólicos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu sou imutável, já foi dito neste altar. Eu não mudo. Da mesma maneira que eu agia na igreja primitiva, eu continuo agindo nos dias de hoje. Quem disse que esta geração não vai viver o sobrenatural de Deus? Quem disse que essa geração é uma geração morta? É mentira do diabo. Esta é a geração do poder. Esta é a geração do avivamento. Ei, profeta, Deus está te levantando agora. E para encerrar eu vou profetizar toda a insensibilidade. Porque a insensibilidade é algo terrível, Alexandre. Faz a pessoa entrar no culto gelada e ela sai mais gelada ainda, colocando a culpa no altar. Mas eu vou profetizar: insensibilidade cai por terra agora. Insensibilidade, tu não tem lugar nesta casa de oração. Nós somos a igreja do avivamento de Deus. A Dergileade é uma carruagem pegando fogo. Recebe aí agora. Agora, não vos embriagueis com vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito, seja cheio agora. Só quem quer o renovo de Deus, levanta a mão lá no alto. Eu não vou chamar à frente porque esta mensagem é coletiva. Todos estão recebendo uma injeção de ânimo da parte de Deus. Ele acabou de falar no meu ouvido, pastor Fabiano Rosa. Através da entrega de alguém, eu estou repreendendo a depressão aqui agora. Através da entrega de alguém neste culto, das lágrimas de alguém, a síndrome do pânico está caindo por terra. A crise de ansiedade está caindo por terra. Ele está passando na galeria agora. Ele está passeando na igreja. A depressão pensou que ia te levar e te tirar da igreja. Pensou que ia bloquear o teu contato com Deus. Mas Ele manda eu dizer que todo jugo está sendo despedaçado agora pela unção que é liberada nesta casa. Recebe agora. Vai. Eu estou vendo pessoas chorando e recebendo o que eu estou entregando aqui neste altar. Seja renovado agora. Seja livre agora. Eu estou dando uma ordem no mundo espiritual. Seja livre agora. Cadeia seja aberta agora em nome de Jesus Cristo. Tem alguém voltando ao primeiro amor e recebendo o renovo de Deus aqui agora. Recebe. Espírito, toma esta moça agora. Espírito, envolve este rapaz agora. Espírito, domina o corpo dele agora. Em nome de Jesus eu vou repreender espírito da morte. Bata em retirada agora. Tu não tem poder. Sai. Recebe. A partir deste culto, e eu encerro agora, a tua vida não é mais a mesma. Segunda-feira que vem já vai ter gente testemunhando neste altar. Deus está tocando na tua alma hoje. Enquanto eu pregava, eu via algo sendo liberado sobre a tua vida. Damaia, canta, porque as tuas noites de sono não são as mesmas.
Tu não será dependente de remédios para dormir. Labaio, quebra o faio séria. Enquanto eu estava ministrando, eu via algo descendo sobre a tua cabeça, tomando conta do teu corpo. E assim diz o Senhor: estou curando a tua alma hoje. Tu vai testemunhar a bênção. Quem acredita nesta palavra profética? Esse Jesus merece uma salva de palmas. Vai crescer. Chamadas foram destravadas aqui hoje.